possamos nos alimentar da palavra que o Senhor que trouxe a Ele, Pai, para compartilhar com a sua igreja, Pai. Nós pedimos ao Senhor também, acampeando de volta neste lugar. Nós queremos repreender todo e qualquer tipo de distração, Senhor, mas que possamos estar com nossos corações abertos e ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor que estará sendo ministrada neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. E a pergunta mais clara é o seguinte: alguém tem motivo de estar feliz com Jesus hoje? Amém. Temos muitos motivos, né, irmãos? Motivos é o que não nos faltam. Assim como temos motivos também para estar aos pés de Jesus orando e buscando pela sua presença. Amado, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por esse momento abençoado que estou com a igreja aqui nessa noite, por esse dia maravilhoso. Um dia como todos os outros dias, basicamente tem que ser um dia de sol, um dia de nuvens, um dia de alegria, um dia de dificuldades, um dia de lutas, mas um dia de vitórias também, porque Deus é poderoso. Eu convido você a abrir sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. O tema nessa noite é: qual é o seu tempo? Amém? Qual é o seu tempo? Pergunta para o irmão do seu lado: qual é o seu tempo? Pergunta para ela, para ele, para esse jovem, para esse jovem. Glória a Deus. Qual é o seu tempo hoje? Porque como você discernir e identificar qual é o seu tempo hoje? Para muitos aqui o tempo é da adolescência, para muitos o tempo aqui é da juventude, para muitos o tempo aqui já é da meia-idade, para outros o tempo aqui já é da terceira idade. E eu convido você a entender qual é o seu tempo hoje na presença de Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 3. Convido você a acompanhar na sua Bíblia. Se puder ter no telão do livro, é melhor ainda. Tem pessoas que já estão com dificuldades de ler na própria Bíblia, isso é comum da idade. E tem outros que até mesmo sem estar na idade já tem dificuldade de leitura visual. E estando no telão está muito bom. Somente o versículo primeiro, amém? Se você puder ler junto comigo, mas acompanhando o telão, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Conseguiu aí acompanhar, amém? Glória a Deus. Podemos assentar e já em pé. Amados, convido você aí, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 também. Antes de começarmos a mensagem, convido você a ler somente a parte A do versículo. Eclesiastes capítulo 5, a parte A. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém? Amém. Só que eu não vou pedir para você guardar o pé, porque seu pé não está parado aí. Eu vou pedir que você guarde o seu celular e possa deixar ele no silencioso, que às vezes uma notícia urgente, ou tem alguém que quer ligar com você urgentemente, vai vibrar. Então põe no modo de vibração, por favor, se você puder, e você sempre focalize e fale: agora é momento de Deus falar comigo. Aleluia. Falei com Deus no louvor, falei com Deus quando eu entrei, quando eu ajoelhei, falei com Deus no momento da oferta, porque você também está adorando na hora da oferta. Agora é hora de Deus te responder. Talvez aquilo que você está precisando para toda uma semana ou para toda uma história da tua vida. Agora é hora de Deus falar com você. Talvez o pão de hoje, para muitos é o maná de hoje, para outros é o pão de toda uma vida. Então eu convido você a centrar a sua mente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, ou há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando nós podemos ver aqui, para tudo há uma ocasião certa. Há uma tradução mais diferente, mas que não foge do contexto. E vocês já perceberam que existem muitas traduções de Bíblias hoje? Já perceberam? Já perceberam que o conhecimento está tão vasto? Está uma coisa
assim tremenda, uma coisa de admirar. E quem não gosta de ouvir uma palavra com conhecimento? Todo mundo gosta, também? Assim como na época de Jesus, havia os fariseus que pregavam muito, haviam os escribas que ensinavam a Torá, ensinavam a palavra. Na época de Jesus havia um homem também, Nicodemos, mestre, príncipe dos judeus, dos fariseus. E o conhecimento para eles naquela época era como para nós hoje, comparado com o nosso conhecimento hoje, porque o conhecimento ele é de acordo com sua época. Então, para eles, o conhecimento dos fariseus era uma coisa maravilhosa. E quando os fariseus ensinavam, né, que eram os doutores da época, era uma coisa que deixava muitos admirados. E o conhecimento hoje também não está diferente. Hoje podemos ouvir pregações e sermões, podemos ouvir oratórias, podemos ver grandes pessoas falando muito bem e com profundidade. E na época de Jesus não era diferente. E a Bíblia também nos direciona, como nos diz em Pedro 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Então, também no ambiente da Bíblia, Jesus disse, olha, vocês examinam as Escrituras, lá em João também nos diz, sim, vocês estudam as Escrituras, vocês encontram nelas a vida eterna. Vocês não estão errados em examinar as Escrituras, vocês não estão errados em estudar, em pesquisar, em crescer. Não é errado que o homem cresça, busque entendimento, a mulher busque entendimento, o jovem estude, não é errado. É importante que você busque o entendimento, o conhecimento, para você ter uma compreensão da vida e do mundo ao seu redor, das coisas que te rodeiam, que te cercam. É importante você conhecer a atualidade, como está o Oriente Médio, como está a Ásia, como está a Europa, como está a guerra da Rússia, da Ucrânia. É importante você saber, sim. E não é errado você buscar o conhecimento. E você sabe que nos diz lá em Daniel 12, versículo 4, uma das profecias que o anjo falou para Daniel: no fim dos tempos, nos últimos tempos, o conhecimento se multiplicará, o saber aumentará. E é o cumprimento profético da Bíblia que a ciência se multiplicaria. Agora, uma coisa que eu quero te dizer: é bom ter conhecimento, é bom ter entendimento, é bom você entender de biologia, é bom você entender de odontologia, é bom você entender de construção civil, é bom você entender de eletrônica, é bom você entender de administração, é bom você entender de como atender um bom cliente e um ambiente que você está trabalhando. É bom se você conhecer sobre tudo que você puder. Agora, uma coisa é o conhecimento ser indicado e a pessoa viver ele e ensinar ele de uma forma natural. Uma coisa é ter o conhecimento natural e passar ele de uma maneira natural. Outra coisa é ter o conhecimento com a graça de Deus na sua vida e você passando para as aulas. É bem diferente. O conhecimento humano, ele produz pessoas com conhecimento humano. Mas quando chega Jesus, pelo Espírito de Deus, que a Bíblia diz que pousou nele os 7 Espíritos de Deus que está em Isaías, pousou sobre ele os 7 Espíritos, e Jesus agora está pregando a mesma palavra, o mesmo conhecimento dos fariseus, e o povo começa a dizer agora: rapaz, ele prega, ele fala, mas é com uma autoridade diferente. Tem algo diferente nesse homem que está pregando, e não é como os fariseus. Havia 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús após a ressurreição de Jesus, Lucas 24. E quando Jesus está se aproximando deles, Jesus está como um peregrino, um viajante qualquer, e eles começaram a conversar entre si, e Jesus se aproximou e não se manifestou a eles. E eles estão ali conversando, Jesus pergunta: como vocês estão conversando aí? Ué, o senhor não sabe o que aconteceu nos últimos 3 dias em Jerusalém? De um grande profeta, um homem notório, um homem assim que foi uma bênção, um grande homem que se levantou em Israel, mas agora esse homem morreu, foi crucificado, e já é o 3º dia que esse homem foi morto, foi enterrado. E daí a Bíblia diz que Jesus começou a pregar para aqueles 2 discípulos, e eles estavam ouvindo aquela pregação e estavam caminhando, e chegou um certo momento que o sol estava se pondo, e depois que o sol se colocava no ocidente, que ele se punha, ele não podia mais andar à noite, era comum Israel não andar mais à noite, era a cultura deles. Então eles falaram: olha, Senhor, não vai longe, porque já escureceu. Jesus fez menção que ia para mais distante, e eles falaram: fica aqui conosco, permanece aqui conosco. E a Bíblia diz que quando Jesus sentou-se com eles,
foi partir o pão, abriu-se os olhos e eles viram que era Jesus. Aí daqui a pouco um fala com o outro, e esse é o ponto que eu quero chegar. Por acaso, quando ele estava falando do negócio do Messias, dos profetas, os nossos corações não ardiam quando ele pregava, aleluia. Sabe, pregar pelo Espírito Santo é pregar com a graça, e o nosso coração confirma que aquela pregação, que aquele conhecimento não é da terra, é vindo dos céus. Aleluia. Pode se levantar coaches, pode se levantar ótimos pregadores, pode se levantar doutores, mas se não tiver a inspiração e a graça de Deus na sua vida, não vai converter uma alma sequer, não vai alcançar uma vida para o reino de Deus. Mas graças a Deus que você hoje está na presença de Deus, e neste lugar nós ouvimos palavras com espírito e com graça para a glória do Senhor. Aleluia. E eu te convido, Eclesiastes 3, ele vai nos dizer o seguinte: dentro desse conhecimento do tempo, e o que é o tempo para nós? O que é o tempo para você? O tempo, cientificamente falando, ou naturalmente falando, se você for olhar até no próprio Google, você vai encontrar o seguinte: tempo, espaço, matéria e energia guardam íntima relação. Em física, tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento, mediante ordem de ocorrência dos eventos naturais, estabelecidos segundo coincidências simultaneamente espaciais e temporais entre tais eventos e as indicações de um ou mais relógios adequadamente posicionados, sincronizados e atrelados de forma adequada à origem e aos eixos coordenados do referencial para o qual define-se o tempo. Ou seja, foi definido um tempo em que Jesus nasceu até hoje, que tem precisamente 1991 anos, do tempo que Jesus morreu e que ele partiu para o céu. Tem 1991 anos que Jesus subiu aos céus, mas tem 2024 anos que ele nasceu. Mas há 1991 anos está se pregando o Jesus que virá da eternidade para nós. Há 1991 anos estão se pregando Jesus, e tem um tempo dentro disso, é contado esse tempo. Podemos dizer que na história de Israel é contado o tempo de Salomão até Jesus, de Moisés até Jesus. Então marcou-se uma data através de um evento, marcou-se um período através de um evento, e tudo nessa vida se conta no tempo. Aqui nesse mundo é contado pelo tempo. Antigamente contava-se o tempo pelo sol. Na época mais antiga, começou-se a contar o tempo pelo sol e criou-se o relógio do sol. E pelo relógio do sol sabia o horário do tempo. E quando nós vemos a Bíblia dizer que debaixo do céu há tempo para todas as coisas, há tempo para nós fazermos tudo que nós quisermos. Há tempo da gente dançar, há tempo da gente gritar, há tempo da gente calar, há tempo da gente sentar e ouvir a palavra, há tempo da gente se arrepender e se converter ao Senhor, há tempo de tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa: qual é o seu tempo hoje? Qual é o tempo que você tem hoje? Eu não estou me referindo ao tempo agora que está aqui na casa, eu estou te referindo ao tempo entre você e Deus. Qual é o seu tempo hoje? Hoje nós vemos, irmãos, inúmeras pessoas extremamente ocupadas, e até porque nós também participamos desse ciclo, desse grupo, todos aqui de alguma forma é ocupado em alguma coisa. Todos nós temos ocupações, e Jesus disse que haveria um tempo que estaria próximo à sua vinda, que seria como nos dias de Noé. Ele está dizendo, como foi nos tempos de Noé, vai ser no tempo da vinda do Filho do Homem. E ele ainda dá detalhes: no tempo de Noé casava-se e dava-se em casamento. O que Jesus está dizendo? No tempo de Noé, as pessoas trabalhavam para ter um matrimônio. Nos tempos de Noé, as pessoas trabalhavam para ter uma vida melhor. No tempo de Noé, o povo buscava conhecimento e ciência. No tempo de Noé, as pessoas buscavam novidades. No tempo de Noé, as pessoas se ocupavam com suas próprias vidas. No tempo de Noé, as pessoas eram egoístas. No tempo de Noé, o homem olhava só para si. E não vai ser diferente nos dias da vida do Filho do Homem. Sabe por quê? Porque nos tempos da vida do Filho do Homem vai estar a mesma raça, a mesma geração, a mesma espécie que havia nos tempos de Noé. Porque nos tempos de Noé havia homens e havia mulheres. No tempo da vida do Filho do Homem vai
buscar qualquer pessoa, não. Jesus veio buscar uma pessoa e que nesse tempo, em que os sinais da vida dele estão próximos, é uma pessoa que nesse tempo está pegando o tempo e dando para Deus. Noé tinha todos os motivos da terra para não fazer a arca. Noé tinha todos os motivos para dizer: Senhor, eu tenho 500 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais nem condições físicas para estar trabalhando tão pesado. Eu já sou um homem de meia idade, já sou um homem meio cansado. Mas Deus falou: Noé, a raça humana encaminha-se agora para o seu fim, para um ponto que não tem como suportar mais o cheiro do pecado. A corrupção está generalizada. E nos nossos dias não é diferente. A corrupção está generalizada. O mais perfeito dos homens está condenado ao inferno 1 milhão de vezes. Aí eu quero te dizer: Jesus hoje ainda salva, Jesus hoje ainda liberta. O mesmo Deus de ontem é o de hoje, como diz Hebreus, e é o de amanhã. E nesse tempo, o que você tem feito do seu tempo? Qual é o seu tempo hoje? O seu tempo é você ficar uma semana em casa e vir só no domingo? O seu tempo é cultuar a Deus só 2 horas no domingo? O seu tempo é você dizer glória, aleluia, somente quando está aqui na casa? Ou o seu tempo é aquele tempo de João 4:24, Jesus disse: mulher, agora a hora é essa, o tempo é esse, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores não vão adorar em Jerusalém, não vão adorar em Samaria, não vão adorar na Caratinga, não vão adorar na Celândia, não vão adorar somente no domingo, não vão adorar na segunda, mas vão adorar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vão adorar em casa, vão adorar no trabalho. Os verdadeiros adoradores, olha, eu vou te dizer agora, mulher, são aqueles que ao sentir a minha presença, que ao sentir a minha graça, vão dizer: Senhor, bendito és tu em todo tempo, em todo lugar, aleluia. Qual é o seu tempo? Você tem tempo para adorar o Senhor somente agora? Ou você leva Jesus para casa? Você diz: Jesus não fica na igreja, fica no meu coração. Lá no Evangelho de João, Jesus disse: Pai, João 17, que nós estejamos neles, que eu esteja em ti e nós neles, para que eles sejam uma unidade, como eu e tu somos um só. Aleluia. É tempo de servir e adorar a Deus. Aleluia. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de viver o bom combate. É tempo de guerrear em favor da obra de Deus. É tempo de olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas estão tão ocupadas no tempo que não tem tempo para Deus. As pessoas hoje em dia estão tão ocupadas que não tem tempo para si mesmas. Tem tempo para o esposo, tem tempo para os filhos, tem tempo para o trabalho, tem tempo para pessoas da igreja, mas não tem tempo para si mesmo. Você já parou para conversar com você na frente do espelho? Você já parou para se declarar dependente de você? Você já parou para dizer: o que eu tenho feito comigo mesmo? Você já parou para perguntar se a sua adoração ontem vai ser melhor do que a de anteontem, e se a de hoje vai ser melhor do que a de ontem? Você já parou para se policiar e dizer: o que eu estou fazendo no meu tempo? Porque daqui 30, 40 anos, muitos aqui não existirão mais. Você já parou para dizer para você mesmo: Senhor, eu já vivi muito tempo de choro, eu já vivi muito tempo de lágrimas. Você talvez já parou para pensar: Senhor, já vivi muito tempo de oração, e agora é tempo de quê? Porque tem tempo de plantar, como diz a Bíblia. Tem um tempo que você semeia, tem um tempo que você investe, tem um tempo que você está lá depositando no Senhor a sua fé, o seu esforço, a sua dedicação. Tem tempo de você dizer para o seu vizinho: Jesus te ama. Tem tempo de você dizer para a sua filha, para o seu filho: vamos à igreja. Vai chegar um tempo em que seu filho e sua filha vai ter que andar sozinha na presença de Deus, vai ter que andar sozinho. Vai chegar um tempo em que sua casa não estará mais cheia de filhos, não estará mais cheia de netos. Seus netos agora estarão te dando bisnetos.
um tempo, jovem, em que você não estará mais na roda da mesa dos seus pais, jovens. Vai chegar um tempo que você vai estar na mesa com sua família. E o que você está se preparando para esse tempo em que você estará com sua família? Você estará levando Jesus para os seus filhos? Você estará dando exemplo como seus pais, acredito que não hoje? A Bíblia diz, irmãos, que há tempo para todo propósito. E agora eu quero ler com você Jeremias 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2 e versículo 13. Aleluia. Abra sua Bíblia se você puder. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aleluia. Olha o que o povo de Deus, o povo de Israel, fez para com o Senhor. Deus, ele preparou tempos e estações. Deus preparou dentro desses tempos e estações um propósito. A Bíblia diz que há um propósito. Tem propósitos, porque a Bíblia diz há um tempo para todo propósito. Então não está falando de um propósito. Se aqui agora tem 40 pessoas, então tem 40 propósitos de Deus nessa terra. Se aqui tem 50 pessoas, tem 50 projetos de Deus nessa terra sendo executados agora. E para aqui, debaixo da terra, você tem um propósito diante de Deus. E Deus tem um propósito diante de você. Você vai colocar em prática o seu tempo para o Senhor. Porque Deus tem um chamado na vida de cada um aqui. Deus tem um chamado. Descubra seu chamado. Descubra qual é o seu propósito. O chamado está dentro do propósito de Deus. Descubra e invista. Eu te convido, minha irmã, meu irmão, meu jovem, minha jovem. Invista no que Deus tem para você. Invista no que a Bíblia diz aqui. Meu povo fez duas maldades. O povo de Deus, aqui pode se referir tanto a Israel quanto ao ser humano de um modo geral, fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram. No decorrer das décadas, no decorrer das eras, os homens deixaram o Senhor. Os homens abandonaram a Deus. Primeira maldade que o ser humano faz é deixar a Deus. Não, mas eu vim à igreja, eu vou no GCL, eu vou no culto. O que adianta vir de carne e osso, mas de alma e espírito está longe? Deixou do mesmo jeito. O que adianta orar, jejuar e não vigiar? Já deixou do mesmo jeito. O que adianta dar dízimo e oferta, mas o coração está longe do Senhor? Já abandonou o Senhor do mesmo jeito. O povo abandona Deus. O povo deixou o Senhor. Primeira maldade. Segunda maldade, cavaram cisternas rotas, cisternas fedidas. O povo cavou cisternas. E sabe o que é a cisterna? A cisterna é o seu próprio interesse, sua própria intenção de buscar bens pelo seu próprio entendimento, condições pela sua própria força. E quando eles estavam cavando cisternas rotas, Deus está dizendo: eles me deixaram um manancial de águas vivas. Aí eu te convido, você deixou Jesus em algum momento nessa semana? Um manancial de águas vivas, a fonte da água da vida. Pega o seu tempo hoje para reconciliar com o Senhor. Firma de novo, fecha as tuas cisternas rotas e volta para Jesus. É tempo de buscar a Deus. O mundo tem tempo para tudo. Tem o tempo do futebol, tem o tempo das Olimpíadas, tem o tempo das eleições, tem o tempo do colégio, tem o tempo da faculdade, tem para tudo. E muitos dizem: eu não tenho tempo para ir à igreja. Mas um dia vai chegar um tempo em que essa igreja não estará mais aqui. Mas eu não me refiro a esse tempo, as características, eu me refiro a você
tempo estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O povo está se preocupando com coisas vãs. Acabaram os sistemas, acabaram os seus interesses. Eu estou com uma ocupação muito grande. Eu tenho uma ocupação que eu não posso abandonar. Deus não está dizendo que você não pode ter responsabilidades, até porque Deus busca quem tem responsabilidade. Mas a Bíblia diz: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Eu acredito, é o que eu costumo sempre pregar, que Deus não vai cobrar o seu tempo, da sua família e do seu trabalho. Deus não cobra de você. O tempo de você estudar, o tempo de você fazer seus estudos, Deus não cobra. Para isso você tem um período na semana, você tem um período no dia para isso. Mas o tempo dele, que era para servir a ele, que era para adorar ele, que era para fazer as obras dele, ele vai requerer de você. E naquele grande dia, como diz a música, senta aqui neste banco, juntinho de mim, vamos conversar. Todos nós vamos chegar nesse tempo com Deus. Criança, jovem, adulto, vai chegar. Todos nós. Vai chegar um tempo que nós vamos agora acertar as contas. Vai chegar um tempo e não vai ser um juízo final. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Você estará no tribunal com o Senhor. Vai chegar um tempo, meu irmão, minha irmã, que não vai ter pastor, não vai ter mãe, não vai ter pai, meu jovem, minha jovem, não vai ter o melhor amigo, não vai ter um celular para você pesquisar uma desculpa, não vai ter Google lá, não vai ter internet, não vai ter inteligência artificial, não vai ter computador quântico. Vai chegar um tempo que é eu e você e Deus, diante do Senhor. Aí ele vai perguntar: o que fizeste com o teu tempo? O que fizeste na tua vida? Você sabia que nós só temos 30 anos? Se nós vivemos 70 anos, nós só teremos 30 anos práticos na vida, de uma vida realmente ativa, incluindo os dias que estamos acordados. E a Bíblia diz, lá no Salmo 90, Senhor, ajuda-nos a contar nossos dias, para que nós venhamos alcançar corações sábios. Ajuda-nos, Senhor, a sermos inteligentes, a termos um tempo para Ti. Porque o viver do homem é até 70, porque passar disso é canseiro e enfado, trabalho, fadiga. Talvez muitos dizem: eu só vou servir a Deus depois dos 30, porque o que eu tiver que fazer, eu consegui até os 30. Outros dizem: eu só vou servir a Deus na terceira idade, porque eu vou estar aposentado, terei tempo para Deus. Eclesiastes 12 já diz: lembra do teu Criador, não na tua velhice, não na tua meia-idade, lembra do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais vão dizer: não tenho neles contentamento. Bons dias são maravilhosos, bons dias são coisas tremendas, são coisas inexplicáveis. Aquela satisfação, aquela realização num bom dia é algo imensurável. Mas os maus dias eles chegam. O câncer pode chegar para o ímpio, como pode chegar para o crente. A lepra pode chegar para o ímpio, como pode chegar para o crente. O desemprego pode chegar para o ímpio, como pode chegar para o crente. A fortuna pode chegar para o ímpio, como pode chegar para o crente. O momento de alegria chega para o ímpio, como chega para o crente. Agora eu te digo uma coisa: vai valer a pena deixar Jesus? Vai valer a pena abandonar o Senhor, fonte de água viva? É tempo de se encostar na presença de Deus. É tempo de reconhecer que pela manhã nosso primeiro ato é adorar, pela tarde é adorar, à noite é agradecer pelo dia. Aleluia. Eu convido você, a partir de hoje, a tomar diante do Senhor uma atitude de ter um tempo para o Senhor, de ser adorador. Aleluia. Porque a Bíblia é bem clara: no dia da vinda de Jesus, Jesus deixou bem claro, vai ter dois deitados no campo, simbolicamente falando, porque é lógico que vai ter casais que vão subir os dois para a glória, mas Jesus deu um exemplo: vai estar dois no campo, um vai subir, outro vai ficar. A
Bíblia diz lá em Coríntios 15:51: eis que eu fugi do mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aleluia. Quem está esperando a trombeta soar? Mas para você ouvir a trombeta soar, só existe uma palavra-chave que se chama comunhão. Comunhão com o seu Deus, comunhão com o seu próximo, comunhão com a sua igreja, comunhão com o Espírito Santo de Deus. O seu tempo hoje é para você refletir agora. Você está em comunhão? Se Jesus viesse hoje, você estaria pronta? Você estaria pronto? Se Jesus viesse agora, você estaria pronta? Você estaria pronto? Você iria dizer: bendito seja o Senhor. Você iria dizer: glória, glória ao Senhor. Porque eu te digo uma coisa: Jesus virá. Ele vem buscar cada um de nós. Ou ele vem buscar a igreja por completo, numa coletividade. Ou daqui a alguns anos, alguns meses, algumas semanas, alguns dias, ele possa chamar a mim ou você. Como estaremos nós? Aí eu te pergunto de novo: qual é o seu tempo? Eclesiastes 3. Qual é o seu tempo? O seu tempo hoje é de adorar. O seu tempo hoje é de revelar a Deus. Tivemos uma aula abençoada com o Jorge, professor abençoado de Deus, que nos trouxe uma revelação da parte do Senhor. O homem revela a Deus como imagem. Nós não vemos Deus naturalmente, não tem como ninguém ver Deus naturalmente, mas Deus expressa a sua imagem através de cada um de nós. Podemos ver Deus na tua vida, podemos ver Deus na minha vida, podemos ver Deus no próximo, podemos ver Deus naquele irmão, naquela irmã que é uma bênção, podemos ver Deus na vida de alguém que faz uma boa obra e que é fruto do Espírito Santo. Podemos ver Deus na Bíblia, que revela o próprio Deus, e podemos ver Deus olhando para o espelho, porque você é a imagem do seu Deus. O inimigo quer deturpar essa imagem. Nesses últimos tempos, o inimigo quer desfazer essa imagem, desfazer a comunhão de Deus na sua vida. Mas aproveite o seu tempo hoje para refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso. E sabe como você pode refletir? Pedindo que Jesus venha viver na tua vida, pedindo que Jesus se manifeste na tua vida, porque é tempo de se preparar. É tempo, e a Bíblia diz que aquilo que há de vir virá e não tardará. Há de vir, o Senhor há de se manifestar. E eu convido você a se manifestar para Deus hoje. Eu convido você a pedir perdão a Deus por aquele tempo que você deixou de tirar para o Senhor. Ah, presbítero, mas que tempo? Talvez pela madrugada você acordar toda vez e acha que foi um barulho, acha que foi um gato, acha que foi um cachorro que gritou, que latiu, acha que foi alguém que derrubou alguma coisa. Do nada você acorda na madrugada. É o Senhor te despertando, dizendo: minha filha, meu filho, me busque. Eu quero dar um livramento, eu quero entregar uma bênção. Talvez do nada você está no serviço, sente que falar para alguém: Jesus te ama, Jesus quer uma obra na tua vida, e você resiste. Sabe? Passa a ser sensível para o Senhor na hora que o Espírito Santo estiver querendo te usar. Amém. Passa a ser sensível para Deus na hora que o Espírito Santo quer fazer de você um instrumento de graça e de glória. Não foi fácil chegarmos aqui hoje. Os irmãos têm ideia? Às 18h18 em ponto, eu pedi Uber. E o Uber começou a recusar. Foi até 19 horas pedindo Uber. E o Uber só recusando. Mas nós vamos assim mesmo, porque vai ser bênção. Vai ser vitória no culto. Porque o culto não começa aqui às 19 horas. O culto começa na sua casa. Você já está orando, buscando, já repreendendo todo o medimento. Aleluia. 18 até 19 horas pedindo Uber. Liguei para o pastor Paulo: pastor, vou chegar atrasado. Dê a palavra da oferta, por favor, porque eu vou ver se chega agora. Nós estamos chegando. E Deus deu graça. Mas no mesmo caminho, o que acontece? Um acidente, uma moto, toda estraçalhada na beira do caminho. O caminhão do bombeiro lá: meu Deus, vamos ter que passar devagar. Chegou aqui no cemitério, frente do cemitério, outro acidente embaixo daquela passarela.
um carro bem embaixo da passarela, bateu naquela coluna da passarela, no meio do canteiro. Só Deus na causa, mas sabe por quê? Porque grande é a vitória daqueles que servem a Deus. Quem não tem dificuldade nessa vida, quem não tem problema nessa vida, mas é interessante, projetamos tempo para resolver todas as coisas, e às vezes não projetamos tempo para resolver nossas causas com Deus. Resolva a tua causa com Deus hoje. Resolva o seu déficit. Todos nós temos um déficit com Deus. E esse déficit, ele é passível, ele é possível de ser resolvido. Talvez você falou alguma coisa nessa semana que desagradou o Espírito Santo. Talvez você falou ou fez alguma coisa e que Deus te tocou para você não fizesse mais. Talvez você falou alguma palavra que afastou o Espírito Santo de você. E não é tempo de você perder o Espírito Santo, é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Mateus 11, o espírito maligno, quando sai do ser humano, isso é quando o ser humano aceita Jesus, o espírito maligno sai e anda por lugares tenebrosos, longe, áridos. Aí o espírito maligno diz assim: vou voltar para minha casa, que quer dizer que ele não se achou em lugar nenhum. E quando ele chega, ele volta, encontra a casa vazia e arrumada, adornada. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele chega naquela casa havia sido cuidada, estava habitada, mas agora o morador daquela casa não está mais. E esse morador que cuidou da casa, que adornou a casa, se chama Espírito Santo de Deus, que estava dentro de você, te cuidando, te zelando, te preparando como uma noiva imaculada para o Cordeiro. Mas por algum motivo, essa casa expulsa o morador. Por algum motivo, alguma coisa, uma raiva, uma ira, um palavrão, um pecado grave, um pecado de morte, expulsa o Espírito Santo. E o demônio diz: agora eu vou voltar para lá. E Jesus disse, revelação de Jesus Cristo, que quando esse demônio volta, ele traz 7 demônios piores do que ele. E para concluir essa parte, Jesus está dizendo: o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Sabe por que as pessoas ficam mais ruins ainda? Sabe por que as pessoas ficam piores ainda? É porque o demônio que estava, ele voltou para o outro. E aquela situação da pessoa ficou mais difícil. Sabe por que muitos falam de mal a pior? Por causa dessa palavra. Porque Jesus revelou que a pessoa fica cada vez mais fraca, cada vez mais escrava do demônio. E o demônio vai destruindo a vida daquela pessoa. Por isso a gente vê muitos nas Cracolândias da vida. A gente vê muitos com a cirrose já em fase final, que a pessoa não aguenta mais voltar. Porque só foi piorando, só foi evoluindo a pior. Aí Jesus disse que quando chega um valente, que é perigoso, chega outro mais valente do que ele, e amarra-o e manieta. Sabe o que Jesus está dizendo? Se tem alguns 7 demônios contra a tua vida hoje, se tem algum maligno lá no teu lado hoje, se você convidar, não o gatinho para brigar com eles, mas se você convidar o leão da tribo de Judá, ele vai entrar na causa hoje. Porque tem que haver o mais valente para derrubar esse valente. Tem o mais valente do que ele. Tem o mais valente do que esse maligno na tua vida. Porque é tempo de você vencer na presença de Deus. Vamos ficar de pé se você puder. Convido você. Fique de pé. É tempo de revelar a Deus a humanidade. É tempo de adorar a Deus. É tempo de engrandecer a Deus. É tempo, como diz a Bíblia, em Tiago 5, limpar as mãos dos pecadores. Limpar as mãos. Vamos limpar as mãos. Lá em 1 João diz que se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Tem alguém aqui hoje que talvez por algum motivo, por alguma circunstância, tenha se afastado do Senhor? Nessa semana, nesses dias, tem alguém aqui
E talvez não deu o seu tempo suficiente para Deus. E a partir de hoje, você quer dar mais tempo para o Senhor. Você quer falar: Senhor, se eu te adorava 2 horas, vou te adorar 4 no dia. Se eu orava só de manhã, vou passar a orar à tarde, à noite, vou passar a agradecer mais. Eu quero te convidar aqui à frente para nós orarmos por você. Se você quer ter mais tempo para Deus, se você quer entregar sua vida ao Senhor, reconciliar, se tem alguém aqui que quer se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, é tempo de eu ver uma nova história, uma nova face, é tempo de eu ver um novo tempo. Eu convido a você: não se envergonhe. Quem tem que se envergonhar é o maligno na tua vida. Eu tenho que te dizer que tem que se envergonhar o mal na tua vida, não você. Tenha atitude.